Olá, alunos da turma de Algoritmos e Lógica de Programação. Então, a gente está criando aqui um conteúdo adicional para vocês, para auxiliar também vocês a estar fazendo a lista que eu passei na última aula e também para é um recurso que vocês vão utilizar bastante, é muito útil para quem é programador, certo? Para conhecer, que é o chamado debug, ou em português, que também pode ser conhecido, é depuração. Como é que funciona a depuração? É uma execução do seu código, certo? Só que ao invés de você, como por exemplo aqui no Run, que ele roda tudo de uma vez só, o debug ele permite que você rode seu programa passo a passo, linha a linha, tá? Então, como é que a gente vai ativar ele? Aqui nessa interface, que é a ideia online que a gente está, você tem esse botão aqui, ó, debug. Então, se a gente for apertar ele, ó, o que é que acontece? Ele muda um pouco a interface, tá? E ele mostra aqui, ó, o que seria a memória, certo? Aqui do lado, ó. Ele vai listar aqui as variáveis que vão sendo carregadas, algumas descrições de breakpoints, que aí eu vou explicar depois o que é. E aqui fica o terminal parado, por enquanto, tá? Essa parada aqui do terminal não tem nada a ver com o programa. Isso aí é uma preparação do debug, certo? Para antes de iniciar. Então, para iniciar ele, você tem aqui, ó, Start, tá vendo? Então, você aperta primeiro o debug para ir para a tela que vocês estão vendo e depois aperta o Start. Aí vamos apertar o Start aqui. E um detalhe, para quem não está lembrado, esse programa aqui que eu estou rodando de exemplo para vocês foi uma pequenas alterações que eu fiz daquele programa de conversão decimal binário que eu mostrei para vocês da última aula, que a gente viu ali passo a passo. A gente vai fazer aqui o passo a passo utilizando o debug, tá? Aqui para auxiliar também vocês a responder não só a lista, como também vocês forem fazer programas no futuro, aí você ter esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Se eu for rodar aqui, ó, só sem nenhuma preparação, ó, o que é que vai acontecer? Ó, eu coloquei um print aqui, ó, para indicar para o usuário avisar que ele está esperando um número. Então a gente vai colocar o mesmo número que eu coloquei na aula, certo? Que está no slide. Eu vou inserir aqui o 9, aí ele vai para quê? Para essa variável, tá vendo? Número decimal. Então a gente vai colocar aqui. E aí o programa, aconteceu a mesma coisa da resposta, ele executou e parou, tá? Mas aí você me pergunta, mas você não disse que ele vai executando passo a passo? Certo, mas para ele executar passo a passo, existem algumas coisas que você precisa fazer antes para preparar o programa, certo? Nas IDEs, geralmente a gente tem um espaço aqui antes da linha aqui ou até depois aqui, depende da IDE, tá? Que se você apertar, ele aparece essa bolinha vermelha, tá vendo? Pode ser de outra cor também, mas geralmente essa bolinha aqui, ela é chamada de breakpoint, ou ponto de parada, certo? Ela permite que, quando você apertar o debug, certo? O debug ele vai parar exatamente na linha que você indicou. Então ele vai executar aqui e vai parar, certo? Então vamos experimentar para ver como é que fica. Ó, a gente vai apertar o debug de novo, ó. E agora a gente vai apertar o Start. Aí ele coloca aqui algumas informações, que o breakpoint, ó, que a gente colocou o ponto de pausa, está na linha 15. E agora a gente vai iniciar. Ó, o que é que acontece? Ó, você vê que a linha aqui, ó, tá com um certo destaque, que está indicando que o programa parou aí, certo? E quando você para, ó o que tem na memória. Você tem aqui algumas informações, tá, o programa iniciou na linha 0, que é a linha 15 aqui, que é o ponto de parada aqui, né? Quer dizer, na verdade isso aqui ele está indicando o ponto de parada, certo? A linha 15, e ele vai esperar aqui a gente iniciar o passo a passo. Aqui na memória a gente tem algumas informações de variáveis, ó, que já foram inicializadas, né? Por exemplo, esse args, isso aqui é uma variável, tá? Que depois vocês vão entender o que é que significa. Por enquanto
vamos abstrair isso. E agora, ó, ele está indicando aqui, ó, a nossa variável S, que é a inicialização do scanner. Então, ele inicializou aqui e colocou aqui, ó, as informações dele de valor, que é uma referência de objeto aqui, né, permitindo que a gente consiga utilizar o teclado, tá bom? E aqui a gente tem outras opções aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Que opções são essas? A gente tem o Continue, que aí, se a gente apertar o Continue, o programa ele executa até o final, certo? Ou até a próxima parada. Certo? Se a gente for colocar outra parada aqui, ó, a gente der o Continue, ele para na próxima, tá certo? E aí ele vai executar a próxima linha, que seria aqui o nosso input. Eu acho que eu falei no começo, né, da questão de esse programa aqui ser o da aula passada, só que com algumas modificações que eu fiz aqui. Então ele imprime aqui, ó, no terminal, insira o número decimal para conversão, né, e tá parado aqui o programa. Se eu não fizer mais nada, o programa fica aí indefinidamente, certo? Então vamos para as outras opções aqui. Existe essa aqui que é Step Over, certo? Esse daqui é o botão que vai apenas executar uma linha de cada vez, certo? Enquanto você estiver apertando ele, você vai executando uma linha de cada vez. Então, se a gente for apertar aqui, ó, ele vai para a próxima, certo? Só que nesse caso aqui ele não vai para a próxima porque o teclado está travado esperando aqui a nossa variável, né, que é o scanner. Então a gente vai aqui, ó, vamos fazer um valor inicial que a gente fez na aula, é o valor 9 aqui, aí aperta Enter, aí pode ver que ele parou na próxima linha, certo? Com Step. Se a gente for aqui, ó, utilizando o Step, ó, ele vai, ó, de linha a linha, ou quando não tiver nenhuma atribuição, ele passa direto. Então, aqui, ó, a gente declarou aqui o quociente e o resto, não apareceu aqui porque a gente não tem ainda valor. Ele está com valor padrão aqui, como a gente viu, que é o valor 0. E aqui a gente tem a nossa saída binária que está sendo inicializada aqui. Aí quando a gente passa por ela, ó, ela foi inicializada e vem para a memória aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, dois valores na memória, o valor inicial e a saída binária. E aqui está o início do loop aqui, ó, nosso while aqui, que vai comparar, ver se o número decimal é maior ou igual a 2. Então quando a gente vê aqui na memória, ó, o valor é 9, então certamente isso aqui vai dar true e vai executar o que tiver dentro do bloco. Então a gente vai aqui, ó, passo a passo. Ó, isso aqui está acontecendo a mesma coisa que a gente fez no nosso passo a passo lá no quadro, tá? Então a gente tem aqui, ó, quociente, ele vai fazer a divisão, né, que vai ser 4, e o resto, né, o resto 1 aqui da divisão, de 9 por 2. Aí ele vai colocar aqui na saída binária já o último valor do bit, né, e vai substituir aqui o próximo número decimal para ser comparado para fazer a próxima divisão, que é a próxima iteração do loop. Então tá aqui, ó. Opa, apertou? Apertou, pronto. E aí o número decimal passou a ser agora o quociente anterior. E aí ele vai comparar aqui, ó. Número decimal é maior que 2? Então ele vai de novo para cá, vai fazer a divisão. E detalhe, tá? Vocês viram que o quociente resto estava sem aparecer aqui, e depois apareceu de novo. O que acontece? A inicialização real de valor, ele está aqui dentro. Aqui fora a gente declarou e não inicializou com nenhuma atribuição. Então ele fica aqui entrando e saindo por conta de a atualização dele ser aqui dentro, tá? Isso é comum de aparecer em algumas ferramentas de debug, por conta de isso aqui, algumas ferramentas não considerar uma inicialização padrão, certo? Mas não se preocupe, ele vai aparecer aqui uma hora, certo? Se você atribuir aqui dentro, ou em alguma outra oportunidade. Então vamos aqui para o Step Over. Ó, o próximo passo, aí ele colocou o próximo valor aqui do resto, né? Colocou agora o valor decimal, que era o quociente anterior, e ele vai comparar de novo. Maior ou igual a 2? Então ele vai entrar de novo. Aí vai fazer a mesma coisa, passo a passo.
Colocou 1, 0, quociente, aí vem para cá, ó. Aí ficou 1 agora, ó. Aí o que é que ele vai fazer? Vai dar falso. Então ele vai sair do loop e vai pegar o último valor do quociente que sobrou e vai colocar na nossa saída binária, tá vendo? Então fez aqui a conversão, certo? E aí exibiu aqui no nosso terminal. E aí o programa vai terminar fazendo o passo a passo aqui. Pronto, acabou. Tá? Isso aqui é muito útil na hora de você ver ali o programa sendo executado. Ajuda bastante na hora de você ver os erros, certo? Aí tem as outras opções aqui, ó. As outras opções pode ser utilizada também, mas essa daqui, por exemplo, ó, Step Into. O que é que vai acontecer? Ele entra nessa chamada aqui, certo? Então, quando você coloca chamadas de blocos que já são mais complexos, sem ser uma operação elementar, ele vai para as linhas de execução aqui dentro. Como isso aqui é uma biblioteca já pronta, ele não vai. Ele vai esperar aqui, mas vamos lá. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Ó, com 5. Deixa eu ver se ele vai para o Step Into aqui. Ele não foi porque é uma biblioteca padrão. Mas se você fizer uma chamada de uma coisa que você fez, que está aqui no código, ele vai para a linha que está o bloco que foi chamado, tá? Então esse Step Into também é muito bom, certo? Você pode usar para verificar o que é que está acontecendo dentro daqui da operação, tá? E o Step Out, o que é que ele faz? Ele sai dessa imersão dentro da operação, certo? Por enquanto, esses dois aqui não precisa se preocupar agora, mas pode ser útil aí nos seus próximos aprendizados, que a gente vai ver a parte de procedimentos, blocos de função, tá bom? E deixa eu ver se tem mais coisa. Não, a gente vai aqui continuar para terminar o programa. Ele vai aqui, ó, no finalzinho, terminou o programa, converteu e finalizou. Então, eu espero que essa demonstração esse tutorial ajude vocês aí a desenvolver as listas, tá? E futuras atividades que vocês vão ter ainda com Java, tá certo? Então, até mais, pessoal. Boa lista aí para todo mundo que ainda está fazendo, né? Para quem já fez, eu vou corrigir ao longo do meu tempo que tiver disponível. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.